Então, mais uma vez, vamos aqui continuar com a gravação anterior. Eu tinha dito que nós podíamos começar com a apresentação das hipóteses, como está dito, né? Nós falamos na aula passada, na gravação anterior, sobre as lacunas. Eu queria reforçar a ideia de apresentar as lacunas. É sempre bom nos concentrarmos em uma única lacuna, porque quando nós nos concentramos em duas lacunas, o volume do nosso trabalho torna-se um pouco maior e depois, às vezes, nem conseguimos responder ou contribuir com o preenchimento da tal lacuna. Significa que vamos ter dois problemas, né? Então, mas aqui a ideia é termos apenas um único problema. Então, é só escolher a lacuna que pretende preencher, né? Temos 8, é verdade que talvez nessa pirâmide sejam 7, e depois você inclui a outra lacuna que não foi colocada aqui. Mas a pirâmide é essa aqui, a pirâmide das lacunas é essa aqui, é normal, né? De baixo para cima, né? Esta a lacuna de evidência é que muitas das pessoas, principalmente agora, né? Geralmente a área da saúde, entre outras áreas, tem se focado mais em tentar preencher. Então, eu queria aqui apresentar uma proposta de como vamos fazer, né, a leitura para chegarmos à lacuna, né? Como que se faz uma boa leitura, né, dos estudos existentes. Significa que na introdução, para apresentarmos uma introdução, nós precisamos fazer uma leitura dos trabalhos anteriores, né? Então é como se nós tivéssemos um mini resumo da revisão praticamente empírica, que sai da revisão da literatura. Então temos que fazer um mini resumo para poder apresentar mais ou menos o resumo dos estudos que já foram feitos sobre aquele tópico que nós pretendemos investigar. Então, para isso, muitas pessoas têm tido problemas em poder buscar esses trabalhos. O ideal é começar dos estudos mais recentes, porque se pensa que o que é lógico é que os estudos publicados mais recentes, por exemplo, os que foram publicados em 2025, que é a nossa referência, então é suposto que se naquela área temática ou naquele tópico se que está-se a desenvolver pesquisas, né, em 2025, então consultaram os trabalhos anteriores. Significa que temos que começar a ler os trabalhos recentes, porque supostamente esses já fizeram um mapeamento dos trabalhos anteriores e claramente devem ter citado. Então vamos fazer essa leitura regressiva, não é? Não progressiva, é regressiva, de 2025 até mais estudos anteriores. É o que acontece. Então essa leitura, geralmente, nós perdemos muito tempo em, às vezes, fazer a leitura, né, da revisão, mas a revisão basta colocar nos motores de busca, vai nos dar, até usando a inteligência artificial já é mais fácil, enquanto os trabalhos que falam sobre isto ele vai trazer na hora. Então a novidade que até a inteligência artificial pode não encontrar é o que nós vamos achar. Os nossos resultados são originais e quem tem domínio disto somos nós. Então significa que ao fazermos a leitura, né, desses trabalhos aqui, o ideal é nós começarmos a pensar como se faz um resumo, né? Como se faz um resumo. Isto é importante. Como se faz um resumo? O resumo, praticamente, nós começamos com contextualização, né? Começamos com a contextualização, né? Ou contextos, estão a chamar de contexto, mas isso é opcional, né? Opcional. Senão, se achar porque o resumo, geralmente, o resumo ele obriga, conforme normas, o resumo deve ter 250 palavras. Então, em 250 palavras, tens que apresentar a contextualização. O que eu tenho visto é que muitos dos pesquisadores, estudantes nossos, meus, no caso também, eles apresentam o resumo baseado apenas na contextualização. Mas a contextualização é basicamente o que já foi feito. Então, qualquer pessoa pode encontrar. Não tem nenhuma novidade, né? E depois, o que nós temos a seguir, então, esta é também uma sequência, né? E depois temos o objetivo do trabalho. Geralmente apresenta-se o objetivo do trabalho, onde vamos encontrar o objetivo do trabalho. Geralmente é o tema, né? É o tema do trabalho. Então, antecedido de uma verbo de ação com base na taxonomia de Bloom. E não precisamos de apresentar isso também. Analisamos, avaliamos e por aí vai.
Né? Esta é a sequência. Depois da contextualização nós temos o objetivo e depois temos os métodos. Né? Quais são os métodos que foram usados? Né? Isto aqui é obrigatório, não se faz pesquisa sem ter um objetivo. Então isto aqui é obrigatório. Os métodos também é a síntese, né? É a síntese, isso também é obrigatório, então precisamos apresentar de forma obrigatória. E depois temos os resultados. Também, como você já usou o método, então o que nós temos são as nossas descobertas, os nossos achados. Isto também é obrigatório, né? É obrigatório quando você está a fazer o seu resumo, essa é a estrutura. E depois o que nós temos são as conclusões. O que nós temos são as conclusões, a síntese das conclusões. Não se pode, né, fazer um resumo, ou seja, um trabalho, não se pode fazer um trabalho sem que haja conclusões. E neste caso é uma estrutura rígida e no final temos então qual é a implicância do nosso estudo. Qual é a implicância do nosso estudo? Né? Qual é a implicância? Isto outros chamam, podem achar que é opcional, outros podem achar que é obrigatório. Eu geralmente recomendo que seja obrigatório, né? Porque também não podemos fazer um trabalho para ficar na gaveta. Né? E depois, no fim, nós colocamos as palavras-chave. Então, significa que as palavras-chave vão estar entre 3 a 5 palavras-chave. Né? 5 palavras. Né? Esta é a ideia-chave. Então, o que nós queremos dizer é que se nós conseguimos fazer um resumo de 250 palavras, né, sem contar os espaços, mas outras revistas, outras universidades vão exigir que 250 palavras contando com espaço, então o espaço também é uma palavra. Então, mas neste caso, o resumo, se for 250 palavras, sem contar espaço, essa é a estrutura. Então, de baixo é de cima para baixo, assim como está. Né? É nessa sequência lógica. Se achar que 250 palavras já se ultrapassaram, então o que a gente faz é eliminar a contextualização. Começamos logo com qual é o nosso objetivo, qual é o nosso método, ou quais são os métodos, o que nós encontramos, quais são as conclusões que nós tiramos e qual é a implicância, e apresentamos as palavras-chave. E depois vamos apresentar mais dicas de como se apresentam as palavras-chave, porque as palavras-chave, a tendência atual já não é aquilo de tanto fornecer as palavras-chave com base no número de repetições ao longo do desenvolvimento do texto. Pronto, não está errado, mas agora muitas das pessoas usam bibliotecas virtuais, então para localizar um livro geralmente usam motores de busca. Agora a tendência atual é colocar as palavras-chave no caso, com base nos motores de busca. Essa é a ideia, porque estamos num mundo já mais digital, mais evoluído. Pronto, é mais evoluído para quem? Essa questão também que depois a gente se coloca, né? Então, se nós queremos fazer um jus daquilo que nós queremos apresentar na nossa introdução, no caso, os estudos existentes, é muito fácil, você pode seguir essa estrutura do resumo e ler mais de 5 trabalhos, 5 dissertações, se quiser, em menos de 2 dias, 10 artigos científicos em 2, 3, 4 dias, basta seguir essa estrutura. Então, significa, a primeira dica que tu tens que fazer é procurar onde é que está a contextualização. E a contextualização claramente está na introdução. Depois da introdução, você vai procurar onde está o objetivo, e o objetivo também está na introdução. Como vocês podem ver, o objetivo está na introdução, e depois nós não vamos nos preocupar tanto, podemos dar uma olhada, uma vista de olho na revisão da literatura, mas não é tão importante assim, porque são informações que já existem, basta entrar no motor de busca e você acha isso facilmente. Né? Então, onde nós vamos concentrar nos métodos. Os métodos, eles são o coração do trabalho, né? É lá onde se bomba o sangue para todo o corpo. Então, significa que sem o método, as coisas ficam mais complicadas na pesquisa. Então, vamos nos concentrar mais tempo em ler qual é o método ou quais são os métodos que foram seguidos para encontrar os resultados. Porque se o método foi bem apresentado, é replicável, qualquer pessoa da área, ou então a pessoa que está interessada em poder replicar o estudo, então facilmente pode conseguir operacionalizar isto, então significa que os resultados também são coerentes. Pronto, os resultados depois são analisados,
e depois são discutidos, mas aqui é só apresentar a síntese dos resultados e chegamos às conclusões. E what for? Né? Qual é a implicância de termos realizado este trabalho? Então, significa que para encontrarmos, para fazermos a leitura, né? Para já encontrarmos os resultados, mas para fazermos a leitura, nós precisamos de seguir essa sequência. Então, aqui está a sequência de como se apresenta um resumo de um trabalho e nós podemos fazer esses resumos facilmente para alimentarmos a nossa introdução. Essas são as dicas muito importantes. Geralmente as pessoas só fazem, se perdem e depois não, é muita informação que temos que ler. Na verdade, às vezes nem muita informação. É lógico que deve ser assim, porque não se faz, geralmente não se faz ciência sem evidência, então é preciso encontrar essas evidências. Como encontrar as evidências? É preciso ler. E como ler? Você vai ler com base nessa estrutura do resumo. Ok? Então, hoje paramos por aqui. Não se esqueçam de se subscrever no canal. No próximo vídeo nós vamos apresentar mais outras dicas, tanto de como apresentar as palavras-chave num resumo, né? Qual a base, qual é a tendência lógica de como apresentar, portanto, as palavras-chave. Até o próximo vídeo. Nós estamos juntos. Não se esqueçam de subscrever para o crescimento do canal.